O livro amargo, capítulo 17. Sinais. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado, purificado. Leu o pastor Anatoly em sua grande Bíblia de bordas douradas. Esta é a promessa de Daniel 8,14. O santuário é a terra, e a partir de amanhã, a qualquer momento, Jesus cumprirá sua promessa. O pastor prosseguiu. Todos os sinais que Jesus disse que haveria no fim dos tempos já ocorreram. Vemos fome, guerras, vemos a ciência se multiplicando. Em Apocalipse 6, dos versos 12 a 17, o apóstolo João visualiza vários sinais que se mostrariam. Desses sinais, todos já aconteceram. No dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o maior terremoto de que se tem notícia na cidade de Lisboa. O tremor se espalhou por outras cidades da Europa e também foi sentido na África. Em Lisboa, em 6 minutos, o terremoto destruiu a maior parte da cidade. O dia escuro ocorreu em 19 de maio de 1780. Com o total escurecimento do sol, sem que alguém tivesse previsto tal acontecimento. Na noite da mesma data, a lua se mostrou vermelha como sangue, também sem qualquer explicação científica, e há pouco menos de 10 anos, exatamente no dia 12 de novembro de 1833, houve a maior chuva de estrelas cadentes, meteoros, de que se tem notícia. Essa chuva teve grande extensão e foi vista desde o Atlântico a leste até o Pacífico a oeste, bem como desde a costa norte da América do Sul até as regiões bretãs ao norte. Anatoly olhou para a igreja cheia, e nunca esteve tão cheia, e viu a alegria em cada um dos rostos ali presentes. Então diminuiu o tom da voz e falou de forma amorosa, mas enfática. Estamos entrando no ano do fim do mundo. Arrependam-se e, enquanto há tempo, venham para os braços de Jesus e preparem-se para viver ao seu lado por toda a eternidade. O sermão continuou, e com grande poder. Muitos corações foram tocados naquela noite que anunciava o fim do inverno. O outro dia seria a primavera, aliás, a última primavera do mundo, segundo os milleritas. No dia seguinte, Jerry acordou e olhou pela janela. Ainda era noite e ele sonhou em ver Jesus aparecendo no horizonte, ocupando o lugar do sol. Sorriu esperançoso com a ideia e olhou para a esposa dormindo. Alice respirava com dificuldade, pois o inverno sempre era o período mais difícil para o mal que a afligia. Teve sérias crises, e numa delas, Jerry chegou a pensar que ela não suportaria. Sofreu com uma séria infecção e os canais respiratórios ficaram drasticamente obstruídos. O Dr. Jack foi chamado com urgência e a medicou, melhorando um pouco seu quadro. A primavera por si só traria consigo certa melhora para Alice, mas não era essa a esperança de Jerry. Ele esperava a vinda de Jesus para que entrassem na eterna primavera celeste, em que não haveria dor, medo ou doenças. O jovem foi para a cozinha e colocou 2 pequenos troncos no fogão, renovando a vida do fogo. Alice acordou com um cheiro mentolado aromando a casa. Levantou-se, beijou o marido e, como em todos os dias, com exceção daqueles em que não tinha forças para se levantar, fez seu jejum com ele. Conforme sua rotina diária, Jerry despediu-se da esposa e foi para o povoado, onde trabalharia com seu pai. Também almoçaria na casa dos pais e no fim da tarde iriam continuar o evangelismo. No meio da manhã, quando os McNolan estavam trabalhando a todo vapor, o comerciante Fernand entrou no estabelecimento, com sua peculiar cara amarga. Pediu para conversar em particular com Nolan e disse: "Você sabe que eu considero um louco por acreditar nessa interpretação de Miller, não sabe?" O ferreiro apenas acenou afirmativamente com a cabeça e Fernand continuou: "Mas isso não quer dizer que não prezo por você e sua família. Vocês sempre foram ótimos clientes e eu espero que quando passar toda essa demência..." Ele fez uma pausa e continuou: "Quando vocês virem cada dia deste ano passar diante de seus olhos, sem Jesus voltar, então entenderão que cometeram um erro. Fernand, respeito sua maneira de entender a profecia, mas não posso deixar de pedir que se junte a nós para aguardar o retorno de Jesus. Eu já espero esse retorno.
Preparo-me a cada dia para estar pronto se ele voltar hoje. Não concordo, Nolan, com essa fixação de datas pelo homem. Não é pelo homem, insistiu o ferreiro. É a Bíblia que fixa a data. Sim, quanto à data, a profecia é bem clara. Mas será que ela prevê o retorno de Jesus? Será que o santuário que ela diz que será purificado é de fato a terra? Nolan não respondeu. Tinha uma fé incontestável de que a profecia tratava inegavelmente da segunda vinda do Messias. Fernand continuou e disse sem rodeios: Mas não é esse o assunto que me traz aqui, Nolan. Quero falar sobre Zachary. Ele vai matar um de seus filhos. McNolan sentiu as pernas perderem a força, como se não tivesse mais controle na articulação dos joelhos. Tinha perguntas para fazer, mas a voz não saiu. Eu o ouvi no armazém, falando com os capangas, continuou Fernand. Zachary disse que sua dívida seria paga com o sangue de um dos seus filhos. Sem perceber, Nolan coçava a cabeça. Pergunto a Deus de onde saiu esse inimigo, pensou o ferreiro em voz alta. Você não tem como pagar? Ainda que eu vendesse tudo que tenho, não alcançaria o montante que Brett acha que seu Appaloosa valia. Encerraram a conversa e McNolan ficou sozinho naquele canto escuro da ferraria. E se Jesus não voltar? Pensou. Pela primeira vez depois de passar a acreditar na profecia de Daniel, sua fé vacilou. E se acontecer alguma coisa com um dos meus meninos e Jesus não voltar? O que Fernand queria, pai? Perguntou Jerry, se aproximando e limpando as mãos no avental de couro. Falamos um pouco sobre a profecia, o homem disse sem revelar o ponto principal da conversa. Fez uma pausa enquanto o filho pegava barras de ferro no velho balcão. Então, fez uma pergunta como se fosse totalmente corriqueira. Você entende a dimensão do sacrifício de Cristo na cruz? Acho que sim, respondeu o jovem, ainda pegando objetos no balcão. O pecado entrou no mundo por Adão e Eva. A sentença pela desobediência era a morte. Para que o casal não fosse morto, Deus prometeu que outro viria para morrer não somente por eles, mas por toda a humanidade. Então Jesus, o Filho de Deus, veio como bebê e assumiu a sentença do pecado original. Morreu pela humanidade. Ele parou, olhou para a parede e concentrou-se para lembrar o texto de Romanos 5,19. Então o recitou. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É exatamente isso, concordou Nolan. É bem mais que isso, Jerry disse, lembrando-se de 2 outros versos, completou o raciocínio. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. De fato, esse é o amor maior. Quando Jerry se afastou, voltando para a ferraria, uma única palavra martelou na mente de McNolan, como num ferro quente sobre a bigorna: sacrifício.